Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 5 de setembro, estamos juntos para mais uma dose diária de emagrecimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante que o meu amigo Salone ele indicou para a gente falar sobre a obesidade sarcopênica. Provavelmente você vai dizer, Felipe, o que é isso? Quando a gente fala em sarco, a gente está falando de músculo e quando a gente fala de penia, a gente está falando dessa falta, né? Então a obesidade sarcopênica é quando o obeso, por mais que ele tenha muito peso, ele tem baixa quantidade de massa muscular. E isso é mais perigoso do que aquele obeso que tem uma boa quantidade de massa muscular. Eu vou lhe explicar o porquê. Imagina que se a gente pegar, por exemplo, a nossa perna e fizer um corte transversal, né? A gente vai ver o osso no centro, esse osso é rodeado de músculo, basicamente, depois do músculo vem a capa de gordura e depois da capa de gordura a pele. Eu fiz uma definição assim bem simplista para que você entenda. O que é que acontece? O que pode acontecer na obesidade sarcopênica é o tecido adiposo, que é o tecido de gordura, aumentar muito e a massa muscular ir diminuindo. E aí a pessoa tem o mesmo diâmetro de perna de uma pessoa que, por exemplo, que tem um alto percentual de gordura também, só que essa outra pessoa também tem mais massa muscular. E aí é que está a chave, porque o nosso músculo, ele é muito importante para a nossa vida. É o músculo que dá sustentação, é o músculo que nos dá energia, é o músculo que nos dá vitalidade. Então a gente precisa do músculo para muitas reações bioquímicas no nosso corpo. E o obeso sarcopênico é aquele obeso que ele tem mais problemas em relação àquele obeso que não tem sarcopenia. Quer ver um exemplo de um obeso que não tem sarcopenia? Os lutadores de sumô. Os lutadores de sumô são bem conhecidos, né, por ter 160, 170 quilos. Só que eles, na maioria das vezes, são mais saudáveis se comparar com um obeso sedentário. Por quê? Porque por mais que eles sejam muito grandes e tenham muita gordura, mas eles também têm muita massa muscular. Vocês percebem que eles têm muita força, né? E é aquela pele mais rígida, não é aquela pele tão flácida, porque tem uma musculatura muito densa embaixo. E isso é muito bom para a saúde dele. Por mais que tenha mais riscos por estar obeso, mas o risco em comparação com um obeso sedentário é menor. Então veja, como é que a gente vai identificar se um obeso ele tem sarcopenia ou se não tem? Precisa fazer avaliação física. Se a gente for falar, por exemplo, de dobras cutâneas, eu sei que fica bem complicado quando o paciente é obeso, por isso que nesse caso a gente pode fazer o uso da bioimpedância para a gente tentar mensurar essa quantidade de massa muscular. E o principal, né, ver como é que está a vida desse paciente. É um paciente que faz uma dieta adequada, com ingestão de proteína adequada, ingestão de carboidrato adequada. É um paciente que faz exercício físico, principalmente a musculação. Na obesidade sarcopênica, o paciente ele precisa aderir ao exercício físico, porque é a única forma com que ele vai trabalhar essa musculatura e vai fazer com que essa musculatura se desenvolva, né? Então, se essa musculatura não se desenvolve, ele tem uma grande chance de ter mais problemas, além da obesidade, também a sarcopenia. Então, esses riscos aumentam, por exemplo, para doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2. Por que a diabetes do tipo 2? Porque o nosso músculo, ele é uma grande reserva de glicose na forma de glicogênio. Então, se você tem pouca quantidade de músculo, essa glicose ela já não tem onde se acumular. Possa ser que ela fique em maior quantidade no sangue, gerando a diabetes. Então, a própria obesidade por si só já aumenta os riscos cardiovasculares, riscos de diabetes. Imagina ainda uma obesidade sarcopênica. Então tem que ter um olhar atento. Aquele obeso que também é sedentário, porque existe aquele obeso que é ativo, né? Olha, veja, eu estou acima do peso, mas eu faço academia, eu faço um esporte, mas mesmo assim eu ainda continuo acima do peso. Ele está menos pior do que aquele obeso que é sedentário. O obeso que é sedentário, provavelmente, ele tem um grau de sarcopenia e isso, com o passar da idade, vai tendo um problema muito grande para ele. E aí a prevenção é, de fato, a dieta, né? Tem que ter uma dieta hiperproteica, uma dieta onde bate os macronutrientes, tem que ter um exercício físico. Sem o exercício físico, essa musculatura não é trabalhada e, por isso, precisa envolver uma equipe multidisciplinar, né? Precisa do nutricionista, precisa do educador físico, talvez um fisioterapeuta para ajudar aí nessa mobilidade, o educador físico também ajuda. Então, precisa de um olhar amplo, né? Quando a gente fala do tratamento da obesidade. E, para a gente finalizar, né? Eu quero tanto aconselhar você que está querendo emagrecer, se você estiver sedentário, busque fazer uma atividade física para justamente trabalhar essa musculatura, porque não adianta só emagrecer, tá? Tem muitas pessoas com alto percentual de gordura e aí começam a fazer alguma dieta, querem perder peso de todo jeito, fecham a boca, até perdem peso, mas percebem que fica aquela pele flácida. Pode ver, acontece muito, sabe com quem? Com bariátricos. Bariátricos geralmente são sarcopênicos. Por quê?
tinham grande quantidade de gordura, fizeram a cirurgia. Se não aderir ao exercício físico, também não desenvolve a musculatura. E aí essa pele fica bem flácida. Por isso que na maioria das vezes, numa bariátrica ou então até num processo de emagrecimento natural, a pessoa depois precisa fazer uma cirurgia estética para retirar a pele. Por quê? Porque não tem musculatura embaixo. Se tivesse musculatura embaixo, daria sustentação a essa pele e talvez não fosse necessário fazer a plástica. Então veja a importância do músculo até para a estética. Por isso, não deixe de trabalhar a musculatura, tanto a sua quanto a do seu paciente, porque senão ele vai ter sérios problemas além da obesidade. Esse foi o nosso podcast de hoje, espero que você tenha gostado. Amanhã, na quarta-feira, estaremos juntos aqui falando sobre os alimentos termogênicos. Aguardo você!